Fala galera, muito boa tarde. Vou estar iniciando aqui um vídeo de fechamento de mercado, tá? Tem tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube para estar trazendo essa análise, esse estudo aqui com vocês, mas a partir de hoje em diante estarei aqui diariamente trazendo como que foi o pregão do dia, como que foi as movimentações dos ativos, tá? Vou estar focando muito no mini índice, mini dólar, mercado americano, Nasdaq e também o Bitcoin, tá? Então vamos começar aqui nossa análise com o nosso mini índice, porque hoje ele entregou boas movimentações, tá? Conseguimos aproveitar aí e surfar um bom movimento. Não surfei mais porque tinha um alvo ali pré-definido, que era uma região de trava, uma região de Fibo, tá? Mas a galera do Instagram lá conversando comigo conseguiram surfar todo esse movimento aí, tá? Então, sem enrolação, vamos aqui para o gráfico aqui, começar com o nosso mini índice num gráfico diário, para a gente entender todo o contexto e o que levou, tá, essa forte alta no dia de hoje. Então, se a gente pegar aqui a ferramenta de Fibo, tá, dessa mínima a essa máxima, percebam que tinha uma região aqui, esse aqui é o gráfico diário, tá, galera? Tinha uma região aqui interessante de trava para o preço, tá? Que era essa região aqui, ó. Percebam que nessa região tinha aqui a retração de 50%, tinha também a média de 200, tá? E o preço ele fez uma resistência aqui nessa região, tá vendo? Fez uma resistência aqui, ó. Então, pelo gráfico diário, ele testou uma vez aqui essa região, ó, testou novamente, ó, brigou um pouco, ó, mas ele fez aqui um pequeno pullback pré-rompimento, tá? E ele rompeu essa região aqui, indicando pra gente uma possibilidade de um acionamento de um pivô de alta, galera. Beleza? Por que, Levi, você está mostrando esse contexto aqui no gráfico diário? Porque sempre temos que buscar operar o micro a favor do macro. Então o macro ele demonstra para a gente que ele está iniciando um movimento altista, tá? Por mais que está aqui próximo aqui a retração de 61, de retração de Fibo, se a gente projetar esse pivô que ele foi formado no diário, ó, percebo que tínhamos alvos para buscar, tínhamos alvos para ele cumprir após ele romper aqui essa máxima e ativar esse pivô, tá? Então quando a gente diminui aqui o time frame, diminui aqui por 60 minutos, a gente percebe aqui o seguinte, que o ativo no dia de ontem, tá? Ele testou essa região que, como eu mencionei para vocês lá no gráfico diário, que era uma retração de 50%, tá? Deixa eu apagar aqui essa para ficar melhor aqui no entendimento. Tinha uma linha aqui, ó, que era uma retração de 50% de Fibo, tá, galera? Então, justamente no dia de ontem ele testou essa retração aqui de Fibo, lá do gráfico diário, tá? E veio buscar ancoragem aqui nas médias, né? Por quê? Porque o preço ele tá caro, o preço ele não passa muito tempo sem fazer testes nas médias de 20 e de 9, tá? O preço ele busca essa ancoragem nas médias para ele prosseguir a sua tendência, tá? Então ele veio buscar essa ancoragem nas médias, o preço ele lateralizou aqui, ó. Percebam também ó, que o ativo, ó, ele não perdeu a mínima, ele não renovou mínimas, o tempo todo trabalhando acima dessa região aqui, ó, de 138 mil, tá, pessoal? Então, no dia de hoje, o que a gente especulava aqui, né? A gente especulava aqui o seguinte, ó, percebam que ele não, né, o ativo ele não estava renovando mínimas, respeitou esse suporte, ó, não estava renovando mínimas, e estava fazendo fundos ascendentes. Então indicava para a gente o quê? Pô, provavelmente ele vai iniciar um movimento altista, tendo em vista que no gráfico diário ele já tinha acionado um pivô de alta, tá? Então ele indicava para a gente uma possibilidade de continuar de tendência. Então a gente consegue visualizar isso com a ancoragem nas médias. Ó. Perceba que o preço o tempo todo estava buscando essa ancoragem nas médias. Diminuindo mais o time frame aqui por 5 minutos, a gente percebe essa movimentação que ele veio fazendo aqui, ó, logo na abertura do pregão, tá? Observem como a média de 200
e a média de 20, ela já estava buscando a sua inclinação. Galera, para quem acompanha a gente aqui já há um tempo, né, percebe que quando o mercado ele vai entregar bons movimentos, geralmente ele parte com o alinhamento das três médias. Média de 9, 20 e 200. Tem também a 50, tá? Mas eu particularmente não estou usando muito a média de 50, mas esse alinhamento das quatro médias, galera, geralmente ele entrega um movimento muito forte, tá? E foi justamente o que aconteceu no dia de hoje. Como eu disse para vocês, ele estava trabalhando já buscando o alinhamento das três médias, tá? E ele deixou esse gatilho aqui, bem interessante aqui, pessoal, com esse acionamentozinho aqui, ó, num ponto contínuo, acionando aqui um pivôzinho de alta. Quem estava atento, pessoal, conseguiu surfar esse belo movimento aqui que o índice entregou no dia de hoje, tá? Eu consegui pegar, tá, esse movimento, vou mostrar para vocês aqui como que eu peguei, qual foi o racional que eu tive aqui para eu pegar essa operação, como mostrei para vocês anteriormente, né? O preço ele estava fazendo fundos ascendentes. Então, para eu entrar na operação, eu tenho que buscar confluências que permitam, tá, que eu ache uma zona segura, né, para eu estar então aguardando a minha confirmação, que é o meu candle gatilho. Então eu faço todo o reconhecimento da região, busco a proximidade das médias, tá? Porque eu gosto muito de operar a favor do movimento das médias, tá? E eu espero a confirmação que é um candle gatilho. Então, se eu puxar a Fibo dessa máxima do dia até então que foi feita, com a mínima do dia até então feita, tá? Perceba que o ativo ele veio justamente testar essa região, ó, de 50% de Fibo. Percebo que nessa região também aqui, em 5 minutos, tinha uma média de 20. Então aqui, pelos 2 minutos, ele acionou o meu gatilho. E pelos 5 minutos ele confirmou meu movimento, deixando esse candle, ó, esse candle aqui, que é um ponto contínuo, tá? Ou seja, defesa aqui com volume, tá? Defesa aqui com volume, tá, pessoal? Percebam como o volume está crescente, ó. Ele subiu com volume, ó, corrigiu sem volume e iniciou o movimento de impulso. Então, pessoal, não tive nenhum calor nessa operação aqui, tá? Onde foi o meu alvo, Levi? Que eu acabei pegando 550 pontos aqui nessa operação. O meu alvo, pessoal, era o quê? Eu projetar esse movimento aqui do dia, tá? Esse pequeno pivô formado. Perceba que ele me dá o primeiro, segundo, terceiro alvo aqui nessa região. Pelo fato dele ter dado uma porrada, tá, pessoal? E tinha confluência aqui nessa região, ó, se eu puxar a Fibo dessa mínima a essa máxima, ó, percebam que eu tinha confluência aqui nessa região, de 50%, tinha confluência de alvo de Fibo juntamente com retração, tá, pessoal? Então, o que eu fiz? Coloquei meu alvo ali, já estava pagando ali para mim um financeiro ok, tá? Risco retorno baixíssimo, porque eu estava com 80 pontos de stop nessa operação, para um alvo de 550 pontos. Então, para mim, dentro do meu plano que eu pré-estabeleci, resolvi sair da operação, tá? Mas ele estava dando toda a estrutura de dar continuidade na movimentação, tá, pessoal? Então, a galera lá do Instagram, ela acabou também surfando esse movimento aqui, tá? Tinha gente ali atenta e conseguiu surfar esse movimento, mas também teve gente que ficou de fora. Até comentei com a galera também sobre a questão do FOMO, pessoal, porque geralmente em dias assim muito direcionais tem muito essa questão de dar FOMO na galera. O que seria o FOMO? É aquela famosa ideia de que, pô, eu não posso ficar de fora desse movimento, o movimento está em mim, eu tenho que entrar. E é nesse momento que o trader ele se arrebenta, tá? É nesse momento que o trader ele acaba deixando o dinheiro na mesa, acaba deixando o emocional falar mais alto, ele foge do plano dele, foge da disciplina e acaba tomando na cabeça, tá? Então também teve gente que infelizmente passou por isso também hoje, tá? Então a dica que eu deixo aqui para vocês em dias assim, pessoal, não opere contra a tendência, tá? Esperem um gatilho operacional sempre a favor das médias. O preço ele vai ancorar nas médias ali, você busca um gatilho dentro do que você sabe operar, dentro do seu operacional, e você entra a favor do movimento, tá? Então, hoje ele entregou essa bela movimentação aqui, tá? Bem direcional o índice no dia de hoje, ó. Percebo também a ancoragem nas médias, como ele trabalhou bem ancorado nas médias, ó. Respeitando bem aqui, respeitando bem aqui o espaçamento, ó,
a proximidade das médias, ó, indicava pra gente tendência forte, ó, sempre renovando máximas, tá vendo? Aqui mais acima, depois dele chegar na 7640, ele fez aqui um respiro na média de 20, que em nenhum momento eu percebo que ele fez um respiro na média de 20, então ele veio aqui, ó, fazer o pullback aqui, tá? Fez uma pequena bandeira aqui na região de média de 20, tá? Rompeu o máximo, ativou, acionou um novo gatilho aqui operacional, tá, galera? Então, esse foi o nosso mini índice, tá? Dia bem tranquilo ali para buscar operações. Quem estava atento conseguiu surfar boas movimentações aí. E só que também se torna um dia perigoso para a questão do FOMO que eu falei para vocês. Então, se você ainda não entende muito bem o que é isso, volta a acompanhar a gente aqui no YouTube, tá? Que eu vou trazer bastante vídeos falando sobre isso, porque tenho certeza que vai contribuir bastante para a evolução de vocês dentro do mercado financeiro, beleza, galera? O mini dólar, pessoal, foi também do mesmo formato, tá? Se a gente trazer aqui para o gráfico diário, para a gente entender o que está acontecendo no macro, a gente percebe, ó, que o ativo, ó, ele passou para baixo da média de 20, tá? Ó, 20 não, perdão, para baixo da média de 200, ó, ele estava respeitando aqui até então uma estrutura de alta, tá? Percebam esse canal aqui, ó, trabalhando na estrutura de alta. Então ele rompeu esse canal, fez um pullback, tá? Que inclusive tinha confluência aqui com retrações de FIBA, ó, iniciou o seu movimento baixista, tá, galera? Tá? Se a gente percebe aqui, ó, tem uma mínima aqui, ó, um fundo que por enquanto ele está trabalhando, mas ó, se ele perder essa mínima aqui no diário, pessoal, ó, ele vai buscar aí patamares mais abaixo, tá? Estou falando aqui no gráfico diário do dólar. Não vejo questão de macro em microeconomia, estou vendo só o que o gráfico está mostrando pra gente, tá, pessoal? Então, no gráfico diário, ele já indicava pra gente esse movimento baixista que ele estava se caracterizando. Se a gente pegar esse movimento aqui, dessa mínima a essa máxima, aquela confluência que eu falei com vocês, ó, aqui, ó, o fundo do canal, estava passando aqui, tá? Ele rompeu essa região, ó, e veio fazer pullback justamente aqui, ó, com essa confluência de troca de polaridade com retração de 50% de FIBO, pessoal, e iniciou o seu movimento de impulso baixista, tá? Então, quando a gente olha esse cenário aqui no macro, fica muito mais tranquilo para a gente diminuir o time frame aqui, tá? E buscar operações a favor do macro, porque estava com toda a tendência indicando para a gente que seria, daria essas operações, melhores operações seriam vendedoras, tá? Então, no dia de hoje, ó, se a gente abaixar aqui para os 60 minutos, percebam que a gente tinha esse fundo aqui, ó. Tínhamos esse fundo aqui relevante, tá? No dia de hoje, ele já abriu, né? Na sua abertura, ele já veio. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui, ó. Ele retraiu aqui, tá? No dia de ontem, ó. No dia de ontem, ele testou essa região aqui de troca de polaridade com essa retração de 50% de FIBO, tá vendo? O preço ele retraiu aqui 50% de FIBO confluenciando com uma troca de polaridade, tá? E no dia de hoje ele já abriu perdendo aqui essa média de 20, tá, pessoal? Nos 60 minutos, com esse baita candle aqui vendedor, tá? Quando a gente diminui o time frame aqui, percebo que ele já veio no movimento, pessoal. Ele fez um pequeno respiro aqui, tá? Ele fez uma pequena teste aqui nessa região de suporte, tá? Ó, tá vendo? Na abertura, ó, ele veio, testou aqui a média de 9, juntamente com a média de 200, aí já entregou esse baita movimento aqui vendedor, tá, pessoal? Por enquanto, nesse movimento aqui, não tinha como você surfar esse movimento, até porque a qualquer momento ele poderia travar aqui nesse suporte, tá? Então, até comuniquei com a galera lá do Telegram, eu falei, galera, o melhor cenário que vocês podem fazer aqui é o que? Aguardar ele romper esse suporte, ó, tá vendo? Essa linha aqui é um suporte. Aguardem ele romper esse suporte, fazer um pullback e entra a favor do movimento, tendo em vista que o mercado no macro já estava indicando esse movimento aí de impulso, né? Como eu mostrei para vocês aqui no estudo no gráfico diário nos 60 minutos, tá? Então, quem estava atento aqui conseguiu pegar boas movimentações aqui, pessoal, a favor do macro, tá? A favor do movimento vigente, que seria o movimento baixista, tá, pessoal? Olha os gatilhos que ele deixava aqui, ó. Toda vez que ele testava a média de 20, ó, olha os candles de agressão na média, ó, candles de convicção,
Testou a média de 20, ó, candle de convicção. O preço ele estava com tanta força vendedora que ele testava a média de 9, ó, e deixava candles, gatilhos de ignição a favor do movimento, tá, pessoal? Então, quem estava atento também conseguiu surfar uma boa movimentação baixista, tá? E ele travou, pessoal, justamente o que? Se a gente espelhar esse movimento aqui, ó, tá vendo que ele veio fazer aqui... Opa, perdão. Tá vendo que ele veio fazer esse movimento aqui, ó? Ó, ele fez uma máxima, fez uma mínima, fez a máxima e rompeu reto essa mínima. Então ele ativa aqui pra gente o quê? Um espelhamento de Fibo, tá, pessoal? Então se a gente pegar aqui essa máxima e essa mínima, percebam que ele tem alvos aqui, ó, de Fibo. Primeiro alvo, segundo e terceiro alvo de Fibo. Então ele veio travar justamente aqui, ó, nessa região de primeiro alvo de Fibo. Milimetricamente ele testou, ó, veio travar aqui nessa região da projeção do espelhamento desse movimento aqui, tá? Ele travou justamente aqui na região do primeiro alvo de Fibo. Então quem estava atento e conseguiu pegar esse pullback aqui, ó, ou até mesmo esse aqui a favor do movimento, pessoal, conseguiu surfar toda essa movimentação aí até a região de alvo, tá, galera? Então também um dia bem direcional no dólar. Acabei não operando no dólar, tá, pessoal? Tava bem concentrado ali no mini índice, peguei uma bela movimentação lá, não tava olhando muito o dólar hoje. E tava também de olho no mercado americano, tá? Que é o que eu vou estar mostrando para vocês a análise aqui agora, que eu consegui surfar uma bela movimentação aqui nesse mercado americano também, tá, pessoal? Uma análise bem simples. O mercado americano, galera, ele tem uma peculiaridade que é o quê? Quando ele está direcional, galera, ele entrega um movimento muito forte, ele entrega um movimento muito amplo. E geralmente quando ele está ancorado pelas médias, ele vai furar todos os alvos ali, ele vai ir andando até, até chegar na lua. Geralmente quando ele está tanto no movimento altista quanto baixista, ele vai chegar até onde não dá mais. Então ele entrega movimentos bastante expressivos quando ele está em tendência, tá? Então percebam que no dia de hoje tinha uma análise até tranquila, tá? Nessa região, tá? Percebam que logo na parte da manhã, aqui, ó, se vocês olharem aqui, entre 6 e 7 horas, esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? Do Nasdaq. Diário não, perdão, gráfico de 60 minutos, gráfico de H1. Percebam que esse horário aqui de 7 da manhã, ele já indicava pra gente aqui, ó, pela ancoragem nas médias, que ele estava, né, iniciando um movimento altista, respeitando a média. Por quê? Ó, tá vendo? Ó, ele não estava renovando mínimas, pessoal. Ele não renovou mínima. Ele ameaçou renovar a mínima aqui, ó, não conseguiu, voltou para dentro aqui, para cima da média de 20 e iniciou um novo movimento de impulso. Então ali, eu especulava com a galera lá do Telegram o seguinte, olha, rompendo essa máxima, pessoal, rompendo essa máxima aqui, ele aciona esse pivôzão aqui de alta, tá? E foi justamente o que ele fez, tá? Se a gente diminui aqui por 5 minutos, percebam que antes da abertura do mercado, antes da abertura do mercado às 10h30, né? Ele ainda deu uma brigada aqui, tá? Ele brigou bastante aqui. E eu acabei pegando esse movimento aqui, tá? Acabei pegando esse movimento aqui, ó. Por que esse movimento aqui? Porque esse candle aqui, ó, que foi o candle da abertura do mercado, da abertura lá, né, do mercado. E não gosto de operar durante a abertura. Então eu espero, geralmente, o que? Ele fazia aqui um movimento corretivo, tendo em vista que ele já estava ancorando que isso aqui é um candle que... Isso aqui é um ponto contínuo, tá, pessoal? É um candle de ignição partindo da média de 20, tá? Então eu aguardei ele romper essa máxima e fazer um pullback. E foi justamente o que ele fez, ó. Perceba que ele rompeu essa máxima aqui, tá? Ó, ele rompeu aqui, ó, a máxima. Fez um pequeno pullback pós-rompimento, tá? E acionou o meu ponto de entrada, tá? Onde que era o teu alvo, Levi? Simplesmente eu projetei esse movimento aqui pra cima, tá? Ó. A partir do momento que ele rompe essa máxima aqui, ele aciona o espelhamento de Fibo, tá? E eu saí aqui no primeiro alvo dessa movimentação aqui, tá? O stop tava bem curtinho, peguei aqui, consegui surfar todo esse movimento, foi até um movimento até rápido, tá, galera?
Mostrei para a galera lá do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Onde diariamente vou estar passando análises ali e estudos referentes a esses 4 mercados, tá? Que é um mercado que eu gosto de analisar, que eu tenho mais ali praticidade de fazer estudos, tá, pessoal? Ainda não abrangi para outros ativos do Forex, mas posteriormente também tenho interesse de estar olhando também, tá? Então, mostrei para a galera lá a possibilidade dessa movimentação que ele estava fazendo, que se ele rompesse essa região, teria alvos para ele buscar. E foi justamente o que ele fez, tá? Se a gente projetar aqui da minha entrada até meu alvo, tá, pessoal? Percebam, ó, que eu consegui surfar aí 3 para 1 de risco retorno aqui, ó, bem tranquilo, tá, pessoal? Consegui surfar essa bela movimentação aí. Saí no alvo, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de seguir meu plano, tá? Eu tenho meu plano, geralmente eu vou estar saindo em pontos técnicos, tá? Pontos que o preço possivelmente ele pode tocar e retrair. Não tenho costume de soltar parcial, mas vai depender muito do contexto do preço, tá? E acabei não surfando todo esse movimento aí, que ele entregou uma bela movimentação aí, tá, pessoal? Então, saí aqui no meu alvo técnico, tá? 3 para 1, bem tranquilo, sem calor nenhum, análise bem didática, tá, pessoal? E consegui surfar essa bela movimentação aí. Nesse momento ele tá o quê? Ele tá brigando aqui no primeiro alvo da projeção. Perceba como respeita, né, galera? Como respeita as marcações da projeção de Fibo, tá? Então, nesse momento aqui, ele já falhou a estrutura, tá? O que seria essa falha de estrutura? Ele não consegue romper máximas, pessoal, e perde a mínima, tá? E ele tem essa quebra de estrutura. Nesse momento aqui, ele pode fazer o quê? Ele pode vir ancorar aqui na média de 20 e iniciar o seu processo corretivo aí, ou simplesmente lateralizar aqui nessa região como uma reacumulação para tá continuando seu movimento altista aí, buscando os próximos altos, tá? Trazendo aqui para o Bitcoin, galera, ele ainda tá aqui nessa região brigada, tá, pessoal? Se a gente puxar aqui, ele tá trabalhando dentro de um pequeno range, tá? Depois dele alcançar aqui esse patamar de 104 mil, né? Onde ele testou a máxima aqui de 105.600. Veio testar a mínima desse range. E, por enquanto, trabalhando aí numa estrutura de alta, tá? Estou no gráfico de 15 minutos, percebo que o preço ele já está trabalhando com o alinhamento das médias. Se a gente puxar aqui a retração de Fibo, não, aqui é diferente, né? Se a gente puxar aqui essa retração dessa máxima a essa mínima, pessoal, percebo que por enquanto, ó, ele está respeitando aqui a 7640, tá? Essa região de suporte aqui acaba sendo um suporte de resistência, acaba sendo uma região de resistência relevante, tá? Região de máxima, tendo em vista que é o patamar histórico por enquanto, tá, pessoal? Então essa região aqui, se ele não respeitar essa região de 7640, possivelmente essa região aqui que ele possa vir buscar, ó, é a região de trava para o preço, tá? Ou para ele voltar para dentro do range, ou para simplesmente ele romper essa região e dar continuidade ao seu movimento baixista, altista aí, tá, galera? Mas no dia de hoje ele ofereceu aqui uma boa oportunidade nessa região aqui, tá? Alertei também para a galera lá do Telegram, onde o que? Se a gente puxar aqui, ó, essa mínima, essa máxima, percebam que ele estava brigando nessa região aqui, que era a região de retração de Fibo, tá, pessoal? Essa região aqui, ó, era a região de retração de Fibo, então ele brigou aqui, né? Deu uma pequena acumulada aqui, ó. Ele perdeu essa região e ele veio buscar justamente a região de retração de 61%, tá, pessoal? Então aqui ele falhou fundo, tá? Percebam que ele não consegue renovar. Percebam que ele não consegue renovar a mínima, tá, pessoal? Ele não consegue renovar a mínima. E acabou deixando aí um gatilho operacional aqui pelos 2 minutos, tá? Que é um gatilho que eu gosto muito de usar. Que eu chamo aí virada da média de 9, tá? Que ele falha a estrutura, deixa um pequeno gatilho aqui a favor do movimento, tá? E consegue surfar aí um bom movimento aí até as regiões de Fibo ou até as regiões de trava, que é as regiões de máxima, tá? Perceba que ele deu esse impulso, fez uma pequena bandeira aqui e continuou o seu movimento aí altista, tá, galera? Então, essa foi a análise dos nossos mercados aí. O vídeo ficou um pouco extenso aí, mas para a gente falar dos 4 mercados ali, os 4 ativos, a gente tem que realmente destrinchar bem todo o movimento do preço, o porquê que o preço está trabalhando daquela forma, para contextualizar aqui,
para vocês e chegar a um entendimento melhor, tá, galera? Então, vou ficando por aqui. Amanhã estarei aqui com vocês novamente, trazendo para vocês aqui mais análise referente a esses 4 mercados aqui, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, curta o vídeo, se puder compartilhe também aí, tá? Porque estarei trazendo para vocês aqui excelentes ali análises e insights também sobre disciplina, tá? E na parte comportamental, para estar contribuindo aí com a evolução de vocês, beleza, pessoal? Então, é isso, tamo junto.